Boa noite, vamos a mais uma live semanal em um dia de hoje que é a política de Aristóteles. Obviamente não conseguirei em pouco tempo realizar um estudo, né? Nosso objetivo é exatamente estarmos estudando com uma profundidade em um nível exatamente acadêmico. Aqui uma obra que tem o seu valor e que, no entanto, tem também hoje, né, totalmente não cabe, né, o uso da teoria política, né, que o Aristóteles nos traz. Mas vamos lá, o Aristóteles foi esse filósofo muito conhecido, né, discípulo de Platão, 20 e pouco, 400 por aí antes de Cristo, né, não gravei bem dessa vez, né, desculpem, mas é fácil achar isso em uma biografia, né, de Aristóteles, que esteve em sua vida com seu pai, Nicômaco, né, ao livro que ele escreveu, Ética Nicômaco, em homenagem ao seu pai. Seu pai, que era um médico e que a tradição da época colocavam os médicos para passar o seu conhecimento, né, de geração para geração, de uma forma confidencial. Aristóteles não pensou em se tornar um profissional na medicina, mas ele tinha uma grande afinidade pelo estudo das ciências da vida, né? Vamos colocar ciências da natureza. E a sua vida não teve assim grandes fatos, né? Segundo os seus mais diversos biógrafos, nas introduções de seus mais diversos livros, a não ser o fato dele ter sido o educador de Alexandre o Grande e o fato dele ter fugido, né, para uma outra cidade a partir do momento em que iriam fazer com Aristóteles o que fizeram, né, praticamente o que fizeram com Sócrates. E ele foge e morre então na cidade para onde fugiu. Esses são pequenos dados biográficos, né, de Aristóteles, e também diante do contexto social de sua época vão haver alguns preconceitos, né, em que ele vai estar realizando também, né, em sua obra, né, política. E a política, obviamente, trata dentro do campo da filosofia, a filosofia política né, o conceito que há é de que ela estuda as questões das relações, né, do ser humano em sociedade, bem como as relações de poder. Né? E essas relações de poder nós podemos colocar como no sentido de qual a melhor forma de governo existe. Né? E a partir da conclusão de qual a melhor forma de governo exista, então as relações sociais estarão submetidas a essa forma de governo. Né? E o Aristóteles ele vai ter os seus preconceitos, né, dentro da esfera em que ele vivia, né? Os preconceitos próprios em relação, por exemplo, a ele ser a favor da escravidão. Ele não conseguia enxergar uma sociedade em que não houvesse escravos, e ele justifica isso, né,
no primeiro capítulo do livro primeiro, né, dessa obra, a Política, dividido em 9 livros, né, e esses 9 livros, é assim que os gregos dividiam antes, tem capítulos, né, que na verdade capítulos são colocados por nós, né, para nós compreendermos. E ele dizia que o escravo em si mesmo, ele já vem com a tendência natural a usar de uma força física. E não teria a possibilidade de ter uma inteligência tal qual a dos senhores. E também a mulher seria inferior ao homem, porque a própria natureza falaria da superioridade humana, humana do sexo masculino. Então, os preconceitos próprios da época. Um outro preconceito que nós hoje, né, colocamos sendo a xenofobia, né, que era a questão de Aristóteles não admitir que estrangeiros pudessem governar a polis, porque eles não faziam parte, não tinham nascido naquela polis, naquela cidade, então eles não haveriam de entender o funcionamento, né, daquela cidade. Como assim um estrangeiro poderia governar, participar ativamente deste processo de administrar a polis? Para Aristóteles, não há possibilidade. Então, essas são visões que o Aristóteles tinha. Ele foi muito bem estudado, né? O Aristóteles, né, no século XII, para se ver quanto tempo passou depois, né, de sua morte, e ele foi muito bem estudado pelos árabes, né? E depois de muito bem estudado pelos árabes, como por exemplo, ele teve também na Idade Média, né, no século XII, XIII, a partir, né, de Alberto Magno e Tomás de Aquino, Alberto Magno, professor de Tomás de Aquino, ambos, a igreja nessa época não admitia os livros de Aristóteles, porém tanto Alberto Magno quanto Tomás de Aquino, eles não concordavam com isso, e as obras de Aristóteles que lhes chegaram às mãos, eles fizeram o que Santo Agostinho fez, por exemplo, em relação à filosofia de Platão, servindo-se muito do neoplatonismo, de Plotino. Eles começaram a divulgar, né, a comentar em seus livros, né, os escritos de Aristóteles, a quem eles chamavam de o filósofo, né? E dentro dos estudos biográficos, né, de Aristóteles, ele é chamado preceptor da inteligência humana. Para se ver, né, como Aristóteles tem uma importância. E até hoje a doutrina, por exemplo, teológica da Igreja Católica, ela é baseada, né, em Tomás de Aquino, que tem o seu fundamento, né, em sua teologia filosófica em Aristóteles. É claro que muitas das coisas ensinadas, escritas por Aristóteles, não servem para hoje.
foram de seu tempo, há um contexto. Nós estamos falando de um homem que existiu na Grécia, né, há cerca de 2.500 anos atrás. Então não podemos, né, ter uma exigência, como alguns querem colocar, de que o que está em sua obra política, da qual nós estamos buscando ter algum entendimento hoje, servirá para hoje. No entanto, ela traz sim raciocínios que vão nos dizer de possibilidades, né? Aristóteles aqui ele vai falar, né, a respeito, por exemplo, da economia doméstica. E para falar de economia doméstica, ele vai colocar também sobre a ciência da economia e a ciência da riqueza. Ele vai separar isso. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente confunde, ainda hoje, que economia seria o fato de se estar não administrando os bens para haver uma condição de sobrevivência, mas sim a economia no sentido de enriquecer. Tanto é que cotidianamente nós falamos que vamos economizar. E economizar por quê? Para de repente um final de ano fazermos aquela viagem desejada, para podermos comprar, né, um aparelho de tecnologia, seja um celular, um Kindle, um iPhone, né, novos, para que a gente possa, né, ter um valor para fazer troca de uma moto, um carro, um carro mais novos. E Aristóteles ele vai separar isso, ele vai dizer que a economia é para que haja subsistência, né? E ele vai dizer que num primeiro momento é preciso haver o alimento, é preciso haver o zelo, né, em família, né, vamos lá, para o núcleo familiar, né, um núcleo em que somados vai dar, né, toda a sociedade. Nesse núcleo ele diz que o pai, o homem, toma a figura real, como se fosse um rei, governando a todos. A mulher ele está abaixo. O escravo tem que servir ao homem e à mulher. E os filhos têm uma liberdade que é condicionada ao querer do pai. Eles têm um querer até um certo limite. E ele vai zelar por administrar os aspectos de alimentação, da saúde, de cuidar, né, ali dessas questões. Quando se faz, por exemplo, a troca necessária, que Aristóteles vai falar, e quando eu li me fez lembrar o livro Liberalismo, de Adam Smith, porque ele vai dizer assim, na medida em que haja suprimentos, né, em alimentos, a pessoa ali plantou, colheu, né, mas a pessoa que colheu, por exemplo, bastante trigo para ter o pão de cada dia, para fazer o pão e outros alimentos, ela vai fazer uma troca, porque ela também precisa de óleo, por exemplo. Ela vai trocar parte do trigo para o óleo para poder ela cozinhar. O que acontece? Tem-se que, né, os homens, vamos então pensar, né, no sentido de terem que pegar um metal que seja de um valor e cunhar esse metal com uma imagem, e a quantidade daquele metal vai passar a corresponder à necessária quantidade que eu preciso para
adquirir determinado alimento, a fim de que aquele óleo, aquele trigo que eu possa cultivar, não venha a diminuir a quantidade e eu fique sem, por precisar de outro material, né? No sentido alimentar. E aí a moeda é cunhada e começa a troca e começa o comércio. E começando esse comércio em que um metal é a moeda de troca, o que é que ele vai dizer? Na ciência de enriquecer, necessariamente para que você possa cada vez adquirir mais produtos, você precisa de possuir mais metal, mais moeda. E aí ele fala que essa é a ciência de que o lucro é o objetivo. E eu lembrei da obra Liberalismo de Adam Smith, no começo ele coloca sobre isso. E claro, né, pensando nos dias atuais, né, a gente vê aí o desenvolvimento do capitalismo, né, que tem por objetivo produzir e produzindo para que seu lucro, né, o lucro daquele que é o dono dos meios de produção, venha a aumentar. Então, Aristóteles, nesse ponto, nos faz, não é, raciocinar e trazer a sua obra para a nossa realidade, né, para o contexto em que estamos vivendo. Mas não que exatamente o que ele disse tenha que tentar ser posto em prática, né? Porque Aristóteles vai, por exemplo, dizer, se ele diz que o pai é uma figura de realeza em uma família, ele fala que se o governo é de um só para todos, então esse é um governo real, é uma monarquia. Se o governo é de poucos que objetivam ter maior parcela de lucro, então nós temos uma oligarquia. Se o governo é de um só, mas que ele pensa só em seu próprio benefício, então nós temos a tirania. Se o governo é para todos e nós temos nesse governo para todos a possibilidade de que os bens que se tem sejam colocados como também bens comuns, ele diz que aí nós teríamos a República de Platão, sistema do qual ele é contra. E ele vai falar que se nós temos um governo onde há possibilidades, né, financeiras para alguns e que haja um governo onde se possa o povo falar e todos governarem, tendo alguns numa posição, digamos, de mediadores, não exatamente de líderes, né, mediadores ali, podemos falar de líderes, ele vai dizer que isso é a democracia, que ele também é contra. Né? Ele fala que isso não é, Platão também era contra, né? Não é um sistema de governo. Entretanto, ele também não vai ser a favor de um sistema de governo que Platão coloca em seu livro A República, né? Porque Platão na República ele vai falar que há sofocracia,
que é isso? Vem de Sofia, né? Que é sabedoria, e cracia, o governo daquele que sabe, o governo do sábio. Platão fala do rei filósofo, né? E Aristóteles diz que não, que na verdade nesse sistema de sofocracia não haveria de funcionar. Por que esse sistema não haveria de funcionar? Porque Aristóteles diz que não é necessário que um líder político, né, um rei, seja filósofo. Ele precisa, segundo Aristóteles, de ter sim bens que possam suprir-lhe as exigências da vida, e suprindo-lhe as exigências da vida, para que ele possa não ter dificuldades, viver única e exclusivamente para governar, para a vida pública, para a vida política. Então Aristóteles é a favor de que os bens possam ser sim particulares, mas entretanto que todos da polis, da cidade, possam fazer uso desses bens. Isso ele diz que é uma posição política ideal. Só que nós vemos hoje o quê? Que para ver uma pessoa com condições financeiras para se sustentar, isso não significa que nós vamos ter aí uma pessoa que vai distribuir seus bens para toda a polis e que toda ela vai estar usando. Porque em determinado momento esses valores poderão não existir, eles vão acabar. Porque vamos lá, faz-se o comércio exterior com outras cidades. E então, fazendo o comércio exterior com outras cidades, né, pensando na Polis, na cidade grega, como um bairro, né, na nossa cidade, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, 5.000 pessoas, é uma cidade, estado grego. Né. Aquela comunidade comprando, por exemplo, estamos comprando o pessoal de Itaperuna, de São Fidélis, fazendo, né, essas trocas. O que vai acontecer? Em determinado momento, aqueles recursos ou vão entrar num círculo vicioso em que não se vai ver lucro, ou vai se entrar em um processo em que aqueles recursos vão se acabar. Porque todos terem acesso àqueles recursos, nós precisamos ver que será que todos administrarão bem aqueles recursos? Né? E não haveria então excessos? Mas vai haver leis para regulamentar. Sim. E também, diante do fato de que Aristóteles não aceitava que estrangeiros pudessem governar, obviamente não se aceitaria palpites ou sugestões a respeito. Então, isso não faria com que uma cidade-estado grega houvesse de ficar, né, em um isolamento, porque aquela sugestão só seria aceita se bem pensada. Poderia acontecer, mas nós também temos de pensar no orgulho, né? Aquele orgulho de que é a cidade que eu vivo, é onde eu estou. Então, assim, eu estou aqui colocando pensamentos, né, agora, nesse momento da nossa live, pensamentos críticos, né, ao sistema de governo que Aristóteles coloca, né, como modelo bom para o governo, e colocando exemplos, né,
de nossas próprias cidades aqui, mas limitando seu número para entrarmos no contexto da época, né, que Aristóteles estava presente, contexto histórico dessa época, a fim de que a gente tenha a percepção de possibilidades, né, de que aquela economia, sendo tratada daquela maneira, poderia morrer, não se sustentar, ou então entrar em um estacionamento e não dar condições de progresso, né? Até também por esse fator isolamento, né? Se nós viermos a pensar um pouco hoje, nós vamos perceber assim, países que estão isolados do mundo, né? E que onde não se vê um progresso realizado conforme nós temos visto, por exemplo, aqui no Ocidente, na Coreia do Norte, por exemplo. Estão isolados do mundo e não conseguem ter um progresso, né, maior no índice de desenvolvimento humano, justamente por esse fator isolamento, né? Esse socialismo, nessa posição mais radical, socialismo em um país só, já foi, né, visto foram vistas várias experiências em que isso não funciona. Então, Aristóteles vai propor essa forma de governo. Mas ele vai, então, colocar essa forma de governo em contrapartida à proposta de seu mestre, Platão, que vai trazer em A República o que Platão, então, absorveu de Sócrates, né? E o Aristóteles, em um momento, no capítulo, vou achar aqui, estou com o Kindle aqui, com o livro A Política, ele vai falar assim, capítulo 2 do livro primeiro. A ordem natural das ideias traz a questão da propriedade. Qual será a lei sobre as propriedades no projeto da melhor Constituição? Serão elas comuns ou individuais? Essa questão é independente da legislação sobre as mulheres e os filhos. Aqui só considera os bens de raiz. Dividindo-se as terras em propriedades particulares, como hoje o são, trata-se de saber se será melhor que a comunidade participe das terras ou somente da colheita. Por exemplo, se será melhor que as terras sejam possuídas por particulares, mas que se tirem e se consumam os frutos em comum, como fazem algumas nações. Ou, ao contrário, que a terra e a cultura sejam comuns, mas que os frutos sejam repartidos segundo as necessidades particulares, como muitos povos bárbaros têm fama de fazer. Ou, finalmente, que as terras e os frutos sejam repartidos. Bom, aqui ele coloca 3 possibilidades, né? Que as terras sejam possuídas por particulares, sejam em propriedade privada, mas que a colheita, né, dentro dessas terras, os frutos, né, sejam consumidos em comum. Ou o contrário, que a terra e a cultura sejam comuns, mas que os frutos, né, do cultivo dessa terra, frutas mesmo de árvores, né, cereais como trigo, o óleo, né, extraído das oliveiras, possam então, na verdade, serem repartidos segundo as
necessidades particulares, né? Será um bem comum, mas cada qual com as suas necessidades fará uso, né? E terá uma quantidade específica para poder, né, usufruir dessa colheita. E, finalmente, ele diz que as terras e os frutos sejam repartidos, né? São repartidos as terras e os frutos, então cada qual haveria de cuidar de sua terra e da sua colheita. Aí ele coloca: se as terras são cultivadas por outros que não sejam os cidadãos, a questão será outra e mais fácil. Mas se aqueles que cultivam o fazem por conta própria, a razão do interesse trará maiores dificuldades. A desigualdade dos trabalhos e dos prazeres virá despertar naturalmente o descontentamento por parte dos que trabalham muito e recebem pouco, contra aqueles que mal trabalham e recebem muito. Isso aqui é bem atual, né? Porque muitos empregados, né, vêm justamente a terem entre si, né, justamente essa rixa, porque alguns consideram assim: mas fulano trabalha pouco e ganha muito, eu trabalho muito e ganho pouco. Por exemplo, nós podemos ver em processos, né, de concursos, processos seletivos, né, dentro das mais diversas áreas, saúde, assistência social, educação, o como que nós vemos assim, pessoas, né, que têm um ensino superior, seja na área da psicologia, da assistência social, da pedagogia, colocando assim: nossa, mas esse concurso aqui traz um edital que o salário é X. Esse salário não corresponde àquilo que eu investi, estudei e àquilo que eu vou precisar intelectualmente trabalhar para poder então estar realmente dando conta desse serviço e tendo de entender de muitas ligações entre as mais diversas áreas para que aquele serviço seja realizado. E fala-se muitas vezes assim: 15 a 20 horas de trabalho. Eu estou colocando uma suposição aqui. E aí aqueles, né, que estudaram, podem ter tido curso de ensino superior, mas não para essa área, vão fazer um concurso, um processo seletivo em nível de ensino médio. E aí vão olhar assim: meu Deus, um salário mínimo, 40 horas de trabalho. E vão reclamar muitas vezes de que, né, vou trabalhar muito, e se passam, né, falam: estou trabalhando muito, 40 horas, não vou ter condições de ter um outro emprego, como aquelas pessoas que estão trabalhando lá umas 15, 20 horas, têm condições então de arrumar outro emprego que também possam trabalhar aí por 15 a 20 horas. Só que aí nós temos uma grande diferença, porque enquanto Aristóteles está falando dentro, né, da Grécia em que ele estava, e não está falando aqui das questões de desigualdade intelectual, nós temos de pensar que, por mais que isso possa nos remeter, né, como me remeteu a essa questão atual, mas temos de pensar o contexto. Olha, pessoas vão trabalhar ali 20 horas, 25 horas ou 15 horas, e o que acontece? Simplesmente essas pessoas têm um horário de trabalho menor, mas entretanto a intensidade desse trabalho não quer dizer que ela não seja tanta. Porque as preocupações e a possibilidade dessas pessoas
fazerem até um ajuizamento de determinadas situações é outra. Se eu pego, por exemplo, um educador ou uma educadora que tem o chamado normal médio e venho a querer comparar como esse educador, essa educadora percebe, né, seus alunos dentro de um contexto social, obviamente eu vou me deparar com uma diferença muito grande de percepção analítica de uma pessoa, de um educador, de uma educadora que tenha um nível superior em pedagogia e que, né, possa, além desse nível superior, ter uma pós-graduação lato sensu em que ainda passe a ter em determinado aspecto uma amplitude maior de saber. Então isso diferencia muito. Então o contexto atual é bem diferente do contexto de que Aristóteles estava falando. Por isso, quando no início dessa live nós dissemos que não se tem como algumas pessoas, né, desavisadas, alguns até estudantes, né, universitários, que ao se depararem com a obra política, é uma obra gostosa de ler, é uma obra simples, não é de um difícil entendimento, também não é uma obra extensa, acabam muitas vezes colocando que isso, que Aristóteles poderia ser posto em prática hoje. Mas nós temos que pensar os contextos, e esses contextos realmente não condizem, né, com a realidade atual. Vamos lá. Em geral, todas as relações que a vida comum e as sociedades trazem para os homens são difíceis, principalmente as que têm um interesse por objeto. Vejam-se as sociedades formadas para as longas viagens. Uma bagatela, um nada, traz muitas vezes querelas e discórdias entre os viajantes. De todos os nossos criados, os que mais são atingidos pela nossa censura e nosso mau humor não serão, acaso, aqueles cujo trabalho é mais incessante? A comunidade dos bens suscita, pois, tais e outros embaraços. Mas o atual modo de posse que se recomenda pela autoridade dos costumes e pela prescrição de sábias leis deve ter uma grande vantagem. Ele reunirá os benefícios dos dois sistemas, isto é, da propriedade possuída em comum e da posse individual, ao mesmo tempo. Estando divididos os trabalhos da cultura, não haverá oportunidade para queixas recíprocas. O valor da propriedade será ainda mais aumentado, porque cada qual por ela se esforçará plenamente, como se tratasse de uma coisa exclusivamente sua. E quanto ao emprego dos frutos, a virtude dos cidadãos o fará como de justiça, segundo o provérbio: entre amigos tudo é comum. Então Aristóteles fala aqui desse modo atual de posse que se recomenda pela autoridade dos costumes e pela prescrição de sábias leis, e deve ter aí uma grande vantagem. Ela vai reunir os dois sistemas, né? Que é o sistema de se tem uma propriedade possuída em comum e de posse individual ao mesmo tempo. E aí o trabalho estando dividido, não haverá possibilidade, segundo Aristóteles, para que hajam queixas, porque o trabalho estará dividido igualmente, mesmo entre aquele que é o proprietário da terra, quanto para aqueles que fazem parte daquela sociedade em que aquela terra particular está sendo colocada para uso de todos. E aí cada qual vai se esforçar. Essa é a lógica que Aristóteles traz. Se eu tenho a possibilidade de cultivar uma terra, e ela não é minha, não é minha propriedade, mas eu cultivo aquela terra porque, apesar dela ser uma propriedade particular, mas o proprietário junto comigo faz também um trabalho, eu vou me esforçar como se ela fosse minha também, para que eu possa usufruir da colheita dos frutos que aquela terra irá me trazer. E aí Aristóteles diz que ao emprego desses frutos, aí
né? A virtude dos cidadãos é o que fará de justiça. Fará justiça, né? A virtude dos cidadãos, porque ele diz, né? Cita o provérbio, entre amigos tudo é comum. Isto é, se entre amigos tudo é comum, o proprietário é meu amigo, né? E eu estou trabalhando tanto quanto ele, então não estaria trabalhando somente para o proprietário, porque eu usufruo daqueles bens de consumo, tanto quanto o proprietário da terra. E isso aí já faria com que não houvesse queixas. É como se nos dias atuais se dissesse assim, olha, você está trabalhando numa empresa, mas observa que o dono da empresa rala tanto quanto você faz também as mesmas coisas que você faz muitas vezes. E a pessoa se sente, né, um pouco melhor. Só tem uma diferença. Que o proprietário tem condições de vai fazer a justiça, né, de ter os frutos da terra para a sua subsistência, mas ele também pode, a partir da colheita desses frutos, e vai trabalhar para que essa colheita seja abundante, fazer um negócio. E aí ele pode investir mais naquela terra, tanto levando mais trabalhadores, como também ele pode só começar a enriquecer a partir daí. E aí entra um perigo que Aristóteles não coloca, pelo menos até esse momento. Na medida em que eu vou enriquecendo, eu começo a ter outras preocupações, eu começo a ter um trabalho de me preocupar em enriquecer e em fazer com que a terra esteja, né, bem cultivada. E a partir daí pode-se vir a ideia no sentido de que eu estou enriquecendo de, olha, vocês trabalham para mim e colhem os frutos aqui. Que tal, ao invés de vocês só colherem os frutos, eu também começar a pagar a vocês? Vocês pegam uma parte e recebem aqui um determinado salário pelo trabalho realizado. É como se nos dias de hoje um empresário falasse assim, olha, você trabalha para mim, eu te dou um salário e você pode usufruir de alguma coisa de nossa produção. Exemplo, dentro de restaurantes. Né? Está na legislação, obviamente, que o empregado, né, ele vai almoçar ali, né, ele tem o direito de almoçar ali, né, num restaurante sem ter qualquer despesa. Né? Aparentemente ele não tem nenhuma despesa, mas ele trabalhando ali, está naquele momento de almoço, chega algum cliente ou alguma situação, não sou o churrasqueiro do restaurante está lá, não tem naquele momento um outro churrasqueiro. Ele para almoçar. Chega um cliente e quer uma carne assim, desse jeito, mal passada, bem passada e tal. Ele tem que deixar o seu prato de comida e ir, né, preparar o churrasco. Então, isso na verdade não gera igualdade. Né? A desigualdade está ali, porque o empresário está enriquecendo, né? Enquanto o funcionário está produzindo para gerar mais riqueza ao empresário e nem está almoçando direito. São coisas que nós precisamos pensar. Né? Então, Aristóteles traz as suas situações e quando nós colocamos para os dias atuais pensando em uma proposta, né, da obra de Aristóteles para hoje, isso seria interessante. Isso que Aristóteles falou faz soar como que um socialismo? Aparentemente sim. Mas Aristóteles não era a favor dessa divisão de bens comuns, senão ele seria a favor da República de Platão, onde o coletivo
é uma família. E Aristóteles não tinha essa ideia. Ele vai criticar fortemente essa ideia, dizendo que como que eu posso ver em um elemento meu filho ou minha filha e ter verdadeiramente um apreço, um afeto por este ou aquele elemento, tanto quanto eu possa ter pelo meu filho consanguíneo ou minha filha, se está distante de mim. Ele começa a fazer esses questionamentos, né? Ele faz esses questionamentos. E são questionamentos muito válidos, né? Porque essa ideia, né, socrática de todos estarem vivendo em comum e todos como uma grande família, não, na verdade não vai funcionar, segundo Aristóteles, né? Não vai ter esse funcionamento da forma como Sócrates colocava. Então Aristóteles é a favor de que haja, né, uma pessoa com bens particulares, sim, que tenha condições de viver, né, para a vida pública, só para a vida política, que para Aristóteles é a arte de trazer felicidade, e assim se ter a possibilidade de uma boa administração, né, onde aqueles bens particulares não precisem ser exatamente divididos com toda a polis. E Aristóteles também colocava que aquela pessoa que estava governando deveria só estar por um ano no governo e não ter direito a se reeleger. Nos dias atuais, falando nos dias atuais, deputados, senadores que ficam aí 20, 30 anos exercendo um mandato, segundo a teoria política de Aristóteles, isso não tem cabimento. Porque é preciso dar oportunidade a todos os cidadãos, porque todos os cidadãos teriam a possibilidade, entenda as condições precisas, né, econômicas para isso. Em tese, todos os cidadãos, não são todos, eu estou falando errado aqui, não são todos, porque para Aristóteles os artesãos, por exemplo, não teriam condições de governar. Porque eles não sabem o que é administrar, eles não sabem o que é fazer política, né? Eles constroem os seus produtos para vender e terem sua subsistência, mas eles não sabem o que é administrar uma polis. Então Aristóteles fala que teriam de ser pessoas com posses e com uma boa visão de administração, né? Então não são todos, perdão pelo erro aqui, não são todas as pessoas que ele diz. E aí, né, para a gente ir encerrando, né, vamos ler aqui o quinto parágrafo do capítulo 2 do livro 1. Ainda hoje se vê em traços e como que um esboço desse sistema de posse em alguns estados, o que prova que ele não é impraticável. Nos estados melhor administrados ele existe em certos casos e poderia ser estabelecido em muitos outros. Por quê? Aí, tendo cada cidadão a sua propriedade particular, a põe em parte ao serviço dos amigos, e dela se serve em parte como de um bem comum. Assim, os lacedemônios se servem mutuamente dos escravos de uns e de outros, como dos seus, por assim dizer. Fazem o mesmo com os cavalos, os cachorros e as provisões de boca, de que necessitam quando surpreendidos em pleno campo. É preferível, pois, que os bens pertençam a particulares, mas que se tornem propriedade comum pelo uso que deles se faz. Cumpre ao legislador inspirar aos cidadãos os sentimentos que convêm para estabelecer uma tal ordem de coisas. E é aí que entra o problema, né? Que cumpre ao legislador inspirar aos cidadãos os sentimentos que convêm para estabelecer uma tal ordem de coisas, onde aquele que tem a propriedade, né, que tem os bens particulares,
possa fazer com que as pessoas da poli usem desses bens como se fosse uma propriedade comum e que se tornem mesmo uma propriedade comum. Mas a questão é inspirar o cidadão sentimentos para isso. E aí nós vamos bater na tecla do desejo humano. Aqui vamos entrar, né, enquanto psicanalista, vamos entrar com a psicanálise. E o desejo humano de posse, o desejo humano de ter, de adquirir, de enriquecer, de ter mais, as questões do egoísmo, do orgulho, né? Inspirar esses sentimentos. Para Aristóteles isso era próprio ao legislador, né? Então não era só legislar, não era só criar leis, mas era inspirar ao cidadão sentimentos de uma noção de coletividade, de uma noção de que, olha, os bens são de uma pessoa e essa pessoa está sendo altruísta, colocando esses bens para o uso de todos nós, e esses bens se tornam propriedade nossa também, que nós vamos cultivar. Como aquela questão, né, do proprietário de terra que trabalha e os outros que estão cultivando a terra não se queixam porque aquele proprietário de terra trabalha tanto quanto eles. Então Aristóteles vê aí, né, e é próprio do pensamento grego em relação à polis, de que não se pensa individualmente, né? A expressão idiota, por exemplo, era um narcisista da polis. Só olhava para o seu próprio umbigo, não interessava pela polis propriamente, mas somente para o seu único e exclusivo bem-estar. Esse era o chamado idiota. E Aristóteles, né, também no contexto histórico, ele vai estar a todo tempo falando dessa questão da polis, sempre dentro de um coletivo. Mas isso como alguns desavisados até já colocaram para mim, né? Isso é um socialismo. Não, não é socialismo. Essa era uma visão de governo que Aristóteles tinha. E não é socialismo por quê? Porque no socialismo não há os donos dos meios de produção. O Estado vai administrar para que todos possam ter acesso. Os capitalistas não vão mais existir. Ao menos, né, em tese, é isso, resumidamente. E para Aristóteles não, existem aqueles que são os donos de bens particulares, de terras, de objetos, de propriedades. E, entretanto, como isso não fará com que eles possam usufruir plenamente disso tudo, na ideia de Aristóteles, isso deve ser, sim, coletivizado, isso deve estar a serviço dos cidadãos da polis, né, naquela cidade-estado, a fim de que ninguém fique desamparado e que não haja queixas em relação aos donos, né, de propriedades, né, aos que tenham bens em abundância, porque isso é colocado, isso é compartilhado entre todos, para todos, em benefício de todos. E isso dá aquele sentimento de que, ao fazer para a minha subsistência, ao cultivar a terra para colher o fruto, para mim eu não faço só para mim, eu faço para que outros que façam possam também ter esse acesso. Então não vou pensar
em ter aquele sentimento da cobiça, em que se o outro fez, produziu, eu vou pegar ali porque é comum, né? E eu vou então pegar um pouco mais. O outro fez, eu vou também colher. Eu não vou colher da parte de terra em que, logicamente, está para que eu colha. Eu vou me aproveitar do serviço ali. É esse tipo de sentimento que o legislador, para Aristóteles, tem que estar atento, né? Em que esse tipo de sentimento não se desenvolva no cidadão da cidade-estado. E isso é atual. Porque aí já não é nem o legislador, né? Exatamente, mas é toda a estrutura para uma boa convivência social, né? É a instituição da ética na sociedade. Então nós vemos que, ao mesmo tempo em que não há possibilidades de se colocar para a atualidade o que Aristóteles fala sobre a forma de governar, mas há a possibilidade de nós estarmos trazendo muitas das coisas que Aristóteles fala em relação à ética, à convivência social, para a atualidade, sim. Claro que modificando, né, pensando os contextos do agora. Mas essas questões de egoísmo, de orgulho, de cobiça, de não furtar, de não querer utilizar, né, bens que são comuns e a partir daí me aproveitar do trabalho do outro, isso é atual, porque isso é ética, isso é também moral. Vamos então encerrando por hoje essa live, né? Peço desculpas pela simplicidade, né? E também não estamos aqui em um ambiente acadêmico. Há muito para falar, talvez eu retome, talvez, não vou prometer, retome, né, assuntos dessa obra, mas para hoje acredito ter deixado muitas reflexões a respeito, inclusive a curiosidade para que vocês possam ir até a obra, né, fazer a leitura, né, dela. E para além dessa live, claro, há muitos professores de filosofia, né, muitos professores de sociologia no YouTube falando a respeito, né, da obra A Política de Aristóteles, e com muito mais propriedade do que eu e com um aprofundamento muitas vezes melhor e talvez com exemplos melhores do que os que eu dei hoje aqui. Tenha um bom final de semana e que possamos relaxar, descansar para a nossa vida cotidiana de trabalho, a partir então da segunda-feira. Fiquem bem.